Já começamos a estudar semana Começamos, passada sobre a parábola da videira e as explicações de Jesus. E hoje continuaremos do versículo 9 até o versículo 17. Por favor, Davi, leia para nós do versículo 9 até o versículo 17 de João, capítulo 15. 15 do 9 ao 17. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Beleza, beleza. Tá aí o texto. Texto muito disponível para a gente, muito bom, né? Muito tranquilo, muito claro. E vamos estudar sobre isso. Tô só religando aqui o meu aparelho, Davi, que o meu aparelho já reiniciou 2 vezes, ele está bugando. O que? O telefone? Bugando. Vou te falar, o meu também. Hoje eu precisei fazer uma chamada tanto no WhatsApp quanto no Teams e colocar... Deve ser o sistema operacional que está dando pau aí. Não, mas aparentemente era o... Só quando eu colocava no Viva Voz a pessoa não me escutava. Pode ser que aconteceu um tombo, aí pode ter sido isso. Muito bem, estamos aí na aula de número 47, dando continuidade ao nosso estudo de João, capítulo 15, né, que é o tema que nós estamos abordando. Jesus começa a falar sobre a parábola da videira e eu quero mais uma vez aqui dar ênfase a esse método, que é o método de João, que é o método dos contrastes, né? João está sempre ensinando a partir dos contrastes. Noite e dia, luz e trevas, salvo e condenado, dia e noite. Ele sempre trabalha com essa questão do que é ou do que não é, que é até um padrão, um modelo que João vai manter ali nas suas epístolas, nas suas cartas. E nesta passagem, ele vai falar sobre o ramo que é ramo e o ramo que é falso, né? O ramo que está ligado à videira. Sim. E o ramo que tem que ser cortado. Ele faz esse contraste nesta passagem. E ele utiliza esse contraste, Leclerc, como uma forma pedagógica para ensinar, né? Exatamente. Por muitas vezes, quando ele vai fazer esse contraste, é porque ele está tentando mostrar os dois lados de uma moeda, né? Exatamente. Então, no início mesmo, né? Na semana passada, como a gente começou, aí o capítulo 15, né? Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Opa, peraí. Se ele diz que a videira é verdadeira, logo temos uma videira falsa, né? E a gente falou sobre isso, explanou sobre isso. Então a gente vai dar seguimento. Então quando você ouvir aí, né, você que está assistindo, a gente falar sobre contraste, é porque é o método que João utiliza didático para explicar sobre o Evangelho de Cristo, né? E aí você poderia fazer essa pergunta, né? Por que videira verdadeira? Existe uma videira falsa? Na aula passada, aula 46, nós explicamos, lemos os textos, mostramos na Bíblia por que videira verdadeira, por que videira falsa, e Jesus está explicando sobre isso. Lembrando que, neste momento do Evangelho de João, Jesus está a caminho do jardim, onde ele será preso e logo depois condenado para ser crucificado. Porque do capítulo 12 até o capítulo 15, Jesus está reunido com os discípulos, comendo, fazendo revelações. Tudo isso nós já falamos várias vezes nas aulas anteriores, né? É uma passagem em sequência.
Nesta passagem também, nós aprendemos sobre o olhar escatológico do texto. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, porque Do porvir, né? do que vem, exatamente, do cumprimento do plano de Deus. Então, o que Jesus está mostrando é que a sua morte, a sua crucificação e posterior ressurreição é decisiva para que o momento escatológico de Deus aconteça, onde o ramo que está seco será queimado e o ramo que está ligado à videira vai dar fruto. Então, lemos aqui, inclusive, passagens diferentes sobre João Batista, lemos parábolas, lemos outros textos falando sobre esse assunto, mostrando como isso é importante nesse estudo. E está aqui a afirmação de Jesus, né? O ramo que não dá fruto, ele corta. O que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Explicamos também na aula passada que este versículo não se refere à perda de salvação ou ganho de salvação, porque nós mostramos biblicamente como é que essa passagem é construída, né? Aí você ficou curioso agora, cara, eu queria saber sobre isso, nossa, esse assunto me interessa. Então você vai estudar a aula anterior, aula 46, porque falamos sobre isso detalhadamente. E mostramos que o fruto da videira, né, o que vem da videira, na verdade, é o que nasceu de novo, é o que teve um encontro com Cristo, e o fruto que ele vai dar é correspondente à videira, porque, na verdade, é o fruto da videira, é o fruto de Cristo, e não o nosso fruto. Tudo isso nós explicamos muitas e muitas vezes na aula passada. Então, paramos no versículo 8, e aí voltamos para o versículo 9 que o Davi leu hoje, né? Como o Pai me amou, olha, quero que você estude, mantenha aí a sua Bíblia aberta, no celular, no computador, o papel, se você tiver a Bíblia livro. No papiro também, se tiver. No papiro, se tiver um rolo, pode ser pedra também, de repente. Desenrola o rolo, irmão. Ah, um rolo. Enfim, voltando aqui para o nosso conteúdo. Leia com a gente, vai anotando aí, porque o texto é bem pedagógico e muito elucidativo, né? Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então vamos lá, vamos entender o que Jesus está dizendo, texto por texto. Olha só, o Pai amou o Filho obediente. A gente já explicou isso várias vezes, né? Jesus foi aquele homem, né, o Deus encarnado, que cumpriu todos os propósitos de Deus, os planos de Deus, né? O desejo de Deus, principalmente o desejo de Deus de salvar o homem, de reconectar a criatura consigo mesmo. Está lá o texto de Isaías, que nós já citamos aqui várias vezes, né? Quem irá por mim? Pergunta ao Senhor. Então, Jesus fala, eu dou a minha vida voluntariamente. Então, Jesus ele age em obediência. Filipenses 2, versículos 5 ao 11, né? O sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus em forma de Deus, não exigiu o que tinha por direito como Deus, antes esvaziou-se, assumiu forma humana, como homem, obediente até a morte. E Deus fala, né? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então o Pai amou, como o Pai me amou. Amou por quê? Porque Jesus foi obediente, voluntário, fiel. Então o amor que o Pai sente pelo Filho, que Deus sente pelo Jesus encarnado, é o amor pelo Filho obediente. Isso é importante. Vai anotando aí para você acompanhar. E esse filho que é amado pelo Pai, né? Assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Versículo 9. Esse filho recebe esse amor do Pai e transmite para nós este mesmo amor com a mesma intensidade, mas só que com uma diferença. Ele foi amado porque é obediente e nós somos desobedientes. Sim. Ele foi amado porque ele está conectado com o Pai. E nós estávamos desconectados com o Criador. Isso é interessante. É um amor que se revela salvífico. Ele é voluntário, ele é salvífico, ele vem na nossa direção com a mesma intensidade
e nos ama, mesmo que estejamos longe, desobedientes, distanciados do Criador. Essa diferença é importante, tá? Importante isso aí a gente sempre lembrar, porque às vezes na hora de pregar, de ensinar e de cantar, né? Mistura-se tudo como se fosse tudo um pacotão só. Não. Na verdade, o amor que o pai sente pelo filho é diferente desse amor que nos alcança, porque nós somos desobedientes. E aí você poderia perguntar: se Deus amou o filho por causa da obediência, então por que nós recebemos esse amor também se somos desobedientes? Beleza, então vamos seguir o texto para a gente acompanhar o raciocínio. João 3,16, lê para a gente aí, Davi. João, capítulo 3, versículo 16. Nem precisava Precisa abrir, ler? abre aí. Precisa. Tá, peraí. João 3,16. É um texto assim que quase ninguém conhece. Ninguém Porque conhece. Deus. Eu ia falar no meu decorado, que é Ferreira de Almeida, tudo no NVI. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, beleza, isso é importante também. Ó. Vamos seguir o raciocínio. Ó. O amor de Deus pelo Filho, o amor de Deus pelo Filho, João 15,9, tem a ver com a obediência, com a disposição, com a voluntariedade do Filho. O amor de Deus por nós é um amor salvífico, porque Deus amou o mundo perdido. Sim. Deus amou o mundo de tal maneira, como você leu, né? E aí o que acontece? Ele oferece o seu filho, deu o seu filho unigênito, para que esse filho cumpra as exigências que o pecado gera, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, esse pai que ama o filho por obediência, ele também ama o mundo perdido. Tá vendo? Ele também ama o mundo perdido. E o filho, que é Jesus, o Deus encarnado, se oferece voluntariamente para morrer em nosso lugar, levar o peso da condenação que o pecado provoca em nosso lugar. Ele oferece a sua vida em resgate de muitos, oferece a sua vida para que o homem seja reconectado com o Criador. Então, por causa disso, o Filho nos ama. A fonte do amor que Cristo tem por nós, ela vem do Pai. Então, o Pai ama o Filho, como nós lemos o versículo 9, por causa da obediência, da voluntariedade, da dedicação, do comprometimento. E o Filho nos ama, por quê? Porque o Pai também nos amou. Ou seja, estou falando bem devagarzinho para não embolar sua cabeça, né? O Filho Jesus nos ama, ama o homem pecador, porque o prazer de Jesus ou o alimento de Jesus, ele fala, minha comida e a minha bebida, a natureza de Jesus é fazer o quê? Aquilo que agrada o Pai. Expressar a vontade do Pai. Tem muita gente que quando lê esse tipo de coisa, ou ouve esse tipo de coisa, Davi, pensa que fazer a vontade do Pai tem a ver com aspectos morais, né? Ou tem a ver com ir para a igreja, né? Ou dar oferta. Mas, na verdade, a vontade do Pai é o quê? O resgate do homem perdido. Sim. Desde o início, revelado lá em Gênesis, como nós já falamos. Revelado no capítulo 1 de João. O verbo virou gente, habitou entre nós. Desde o início, a vontade de Deus é reconectar o homem consigo mesmo, é salvar o pecador. Então, o Filho tem prazer em cumprir a vontade de Deus. Então, se o Pai nos ama, então Jesus também nos ama. Então ele diz, permaneça no meu amor. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Então esse amor profundo, genuíno, verdadeiro, poderoso, que o Pai demonstra por Cristo,
ele também demonstra pelo homem que está sendo reconectado com o Criador. Jesus está abrindo o coração para os seus discípulos nesse momento, né? Mas aí você está me dizendo que Deus Pai, por causa do seu filho obediente, ama a todos aqueles que são nova criatura, né? Porque quando a gente fala que Deus amou o mundo, Deus não amou num universalismo, né? Não, você leu o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, que nele mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está conversando com quem? Jesus está conversando com quem nesse momento? Com Nicodemos. No capítulo 3, né? Mas no capítulo 15 de João, ele está conversando com quem? Com seus discípulos. Com aqueles que creram nele. Sim. Né? Não, e o paradoxo aí, o contraste que está sendo feito é o seguinte: o pai é o agricultor, né? Ele está ali na vinha, na videira verdadeira, e ele está fazendo o quê? Ele está fazendo a separação entre aqueles que estão conectados ao filho, né? A videira verdadeira. Isso. Ou seja, se dá fruto, ele poda para dar mais fruto ainda. Se não dá fruto, tá seco, ele corta. Ou seja, não tem mais elo com a videira, ou nunca teve, né? Verdade. Então, inclusive, você vai lembrar, Davi, na aula passada, nós explicamos aqui que a parábola da videira, a história da videira, é contada para responder uma pergunta que foi feita no capítulo anterior. Mestre, por que só te revelas a nós e não a todo mundo? Lembra da pergunta do discípulo? Sim. Porque só nós temos esse conhecimento. E aí Jesus vem com a parábola da videira. Na verdade, todo ser humano vai se encontrar com uma dessas duas ferramentas, ou com o machado ou com a tesoura. Todo ser humano vai ter um encontro na ferramentaria de Deus. Peraí que eu vou fazer igual os pentecostais. Peraí, para tudo. Repete. Todo ser humano, toda criatura vai ter um encontro com Deus no salão, na sala da ferramentaria. Ou Deus vai tacar o machado ou vai aplicar a tesoura. Que filósofo, hein? Filosofia de Instagram, de TikTok. Ou vai arrancar, né, o que está seco, o que está queimado, ou vai podar para que dê mais fruto. E esses que são podados, como nós já explicamos na aula passada, os que nasceram de novo, os que estão conectados com a videira, qual é a seiva? Qual é a essência? O que passa da videira para eles? O amor de Deus. Sim. Esse amor que vem do pai para o filho, que o filho recebe porque é obediente, agora ele transfere para nós. Que somos para os que nasceram de novo. Isso, transfere esse amor para nós. Tudo bem, Padawan? Tudo bem até aí? Sim, mestre Obi-Wan. Vem aí, Obi-Wan. Vem aí. Vem aí, Obi-Wan. Vamos ler outro versículo, tudo nesse mesmo pacote. João, capítulo 10, versículo 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Aí, tá vendo? O pai ama o filho obediente. E por que o pai ama? Porque ele é obediente e entrega a vida dele para ser retomada. Esse amor de Deus pelo filho passa por essa voluntariedade, passa por essa entrega, passa por esse desejo de morrer por aqueles que já estão mortos, para que eles vivam. Sim. Jesus está explicando, está abrindo o coração para os discípulos, está explicando devagarinho. O filho foi amado pelo pai porque ele cumpre a missão. Qual é a missão do filho? Reconectar a criatura com o Criador. O verbo virou gente, habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória como a do unigênito do Pai. E a todos quanto receberam, capítulo 1 de João, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos chamados de filhos de Deus. Então essa é a missão que ele tem. Uhum. Essa é a missão, né? Essa missão que ele recebe do pai, o pai dá essa missão para ele, ele se oferece voluntariamente,
E o Pai o ama por isso. Jesus fala, por isso o Pai me ama. Ele me ama porque quando ele perguntou quem irá por mim, eu me ofereci. E vim voluntariamente. O Pai amou o mundo, só que o mundo estava desconectado, o mundo estava perdido. Mesmo com todo o amor do Pai, o mundo não poderia ser reconectado por causa da queda, do pecado, da ruptura, da Sim. arrogância humana. Mas eu me ofereci voluntariamente para pagar essa conta, para sofrer a sentença que deveria ser dada ao mundo. Então o Pai me amou por isso, e eu cumpri, né? O meu prazer, o meu desejo, o meu alimento, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Eu fui lá, cumpri tudo direitinho, e o Filipenses diz a mesma coisa, né? Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando Jesus ressuscita, ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então o Pai concentra, né? Converge, como diz o texto bíblico também, todas as coisas convergem para Cristo. E o que é que Cristo faz então? Ele direciona esse amor para o homem, para a criatura. Ok? Ele nos ama a partir desse amor. Então, que amor é esse? De novo, o que é o amor de Deus? O amor de Deus é esse desejo que o Pai demonstra de salvar quem não merece, de salvar quem não pode ser salvo, de salvar quem está perdido, de salvar quem está condenado, e essa salvação só vai acontecer se o preço for pago, e para que o preço seja pago tem que ter morte, para ter morte tem que ter oferta voluntária, então tem que ter perda, né? Tem que ter sangue derramado, Sim. tem que ter entrega. Ele nos ama a partir desse amor. É muito importante o texto de João 15, porque ele não apenas é histórico, mas também é escatológico, também é doutrinário e nos ajuda a acabar com esse mito religioso do amor afetivo, né? É. Porque muitas vezes o amor que é pregado, que é cantado, que é anunciado, que é falado nas comunidades de fé, de várias confissões diferentes, é um amor muito humanizado, muito afetivo. Parece que é aquela coisa do beijo, do abraço, muitas vezes é recíproco, né? Dá para receber. É um amor muito humanizado. Em alguns casos, inclusive, é sexualizado até. Né? Extrapola os limites das possibilidades. E a Bíblia está dizendo que o amor não é assim, não. Esse amor de Deus ele não é afetivo. É um amor voluntário, é um amor transcendente, é muito mais do que sentimento. É um desejo soberano de salvar o que se perdeu, como Jesus fala. Eu vim para salvar o que se havia perdido. É um amor de resgate. O que Deus sente, na verdade, e é isso que as pessoas não entendem, Davi, o que Deus sente por causa da queda é ira. Não é essa afetividade, né? Ai, Sim. ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ai, meu pai! Não, não é isso não. O que Deus sente, na verdade, é ira. É ira o que Deus sente. Eu já até contei uma história numa mensagem aqui da Verdade e Graça, vou repetir ela aqui, que é uma história muito bacana. Quem conta essa história é o Timothy Keller, né? De um cara que era veterano de guerra, que estava causando problema no lugar onde ele morava, criando confusão, era militar, aposentado, veterano de guerra, vivia bêbado e tal, e aí a Marinha enviou um grupo de soldados, né, polícia militar, para prender o cara. Aí eles chegaram na casa do cara, o cara é um problema, ele tem que ser preso, né, porque ele é um problemão. Os caras chegaram na casa do cara para prender, ele estava lá, caído no sofá, sujo, fedendo, num estado assim de total, Deplorável. né, degradação, deplorável. E aí, quando ele viu os guardas, ele começou a xingar, demonstrar o seu ódio, a sua raiva, e os caras foram para cima dele. Quando os caras pegaram ele, né, à força, os caras enormes, o cara já velho, estava veterano, quando pegaram ele estava com a camisa aberta, pulou para fora da camisa uma medalha, ele estava usando uma medalha de honra,
Ele era um herói de guerra. E aí, quando os soldados viram a medalha, na mesma hora eles largaram o cara e bateram continência para ele. Na mesma hora. E aí você poderia perguntar, ué, por que os soldados bateram continência pro cara se ele estava bêbado, xingando, sujo, criando problema? É porque a medalha indicava que alguma coisa muito grande havia sido realizada por ele, que merecia honra. Então eles bateram continência honrando, respeitando o símbolo que eles viram no peito daquele homem. Naquele momento ali, aquele cara não é digno do símbolo. Mas não importa. A medalha está no peito dele. E aí o Timothy Keller ele vai falar no livro dele sobre a graça, que quando Deus olha para nós, quando Deus olha para o homem pecador, o que ele vê? Para o Leclerc sujo, maltrapilho, xingando, fora de si, o que Deus vê? A medalha. De quem é a medalha? É Jesus. De Cristo. Cristo conquistou a medalha é dele, de honra, de mérito, só que ele pegou a medalha, tirou e colocou no homem pecador. Então nós não somos salvos. Tu tá filósofo demais, cara. Nós não somos salvos porque Deus olhou para nós. Nós não somos salvos porque Deus vê no homem que nasceu de novo o impacto, o efeito Sim. da obra de Cristo nele. E ele nos ama, então, a partir desse amor. A medalha, no caso da historinha que eu contei, representa o amor que aquele homem demonstrou no momento de guerra, de batalha, um amor abnegado, né, de entrega. Sacrificial, Sacrificial, exatamente. Nós não temos medalha, né, Davi? Mas nós temos o sangue de Jesus. E nós já falamos aqui, na Verdade de Graça, que há poder no sangue de Jesus. Então, ele nos ama, o Pai nos ama em Cristo a partir deste amor. Porque Cristo se ofereceu para que este amor do Pai se tornasse realidade na nossa vida. Né? Muito bem, então vamos ler outro texto importante. João capítulo 15, versículo 4. Lê para a gente aí, Davi. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Beleza, vamos ler outro versículo que é parecido, né? Que é o versículo 9, dessa sequência nova. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Então beleza. Ó. Jesus está nos dando o quê? O que ele está dando para os discípulos agora? Um mandamento, né? Qual o mandamento que ele está dando? Permaneçam no meu amor. No meu amor. Permaneçam no meu amor. Versículo 4, como você leu, né? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Versículo 9, como o Pai me amou, assim eu amei, permaneçam no meu amor. O que ele está dizendo? Que os ramos, que somos nós, eles só podem ser vivos, só podem dar fruto, só podem sobreviver se permanecerem nele, se estiverem ligados a ele. E o que torna a videira verdadeira? É o amor. Porque a fonte de toda essa entrega, né, a base de toda essa entrega, de todo esse trabalho, o trabalho de Jesus, da obra de Jesus, é o amor de Deus. Então, para você permanecer em Cristo, para você nascer de novo, para você se tornar um cristão regenerado, o que tem que acontecer? Você tem que estar vinculado nesse amor. Ok? Agora, pergunta. Pergunta que não quer calar. Como é esse amor? Como é esse amor que o Pai tem, que o Filho experimenta e transmite para nós, e que é exatamente a essência da videira? Importante. O que faz da videira verdadeira, que torna esta videira diferente da videira de Israel, é que o amor genuíno do Criador passa por ela e passa para os ramos. Então ele diz, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor, e vocês estarão vivos, terão fruto. Agora, como é esse amor? Como esse amor é? O próprio João vai nos explicar
mas numa outra passagem. Vamos ler, Davi? 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 19. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odiar. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ações e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pronto, João parece que ele está falando da mesma passagem, né? A impressão que a gente tem é que ele está dando, é como se fosse um pé de página, né? Uma legenda da mesma passagem, porque ele está dizendo o seguinte, ó, que quem ama vem de Deus. O que é o amor? Ele explica. Cristo deu a sua vida por nós, e quem ama, ou seja, quem está ligado à videira, por quem passa a mesma seiva, a mesma essência, também vai amar, também vai se entregar, porque ele diz, como é que você pode dizer que ama se você não consegue expressar com ações, com verdade, este amor? Como é esse amor? Ele é justo, ele é doador, ele é reconciliador, ele é verdadeiro. É verdadeiro porque ele é prático. Ele é Sim. reconciliador porque ele reconecta. Ele é doador porque ele se entrega. E ele é justo porque é isso mesmo. Houve pecado e tem que ter morte. Essa é a justiça de Deus. Mas, assim, todas essas 4 questões que aparecem no texto, elas apontam para o quê? Para a capacidade de entrega, de doação. É por isso que a igreja contemporânea, as comunidades, estão cada vez mais distantes da Bíblia, porque todo esse discurso na internet, nos púlpitos, né, muitas e muitas pessoas fazem o discurso para si mesmas. E os pastores também propagam ensinos, pregações, estudos para os próprios membros, exaltando as pessoas, exaltando as suas próprias vidas, né? Mostrando ou tentando mostrar que o amor de Deus ele se reflete com bens, com posses, com saúde, com conquistas. Mas o amor de Deus ele é contrário a essa construção contemporânea, secular. O amor de Deus ele é doador, ele é reconciliador, ele é verdadeiro, ele não se move com ameaças, né? Só lembra Coríntios, capítulo 13, né? 13, isso. O amor é paciente, não arde em ciúmes, não vive à base de ameaças, né? Tudo pode, tudo crê, tudo suporta. Né? Ele é um amor jamais acaba. Jamais acaba, ele se humilha, né? É um amor que se humilha. E aí, Davi, o que João está dizendo na primeira epístola dele, que combina com o capítulo 15, é o seguinte, que cada um de nós tem que olhar para si mesmo nesse momento. E não olhar para o outro, né? Cada um de nós tem que olhar para si mesmo e se perguntar. Vamos voltar para o Evangelho de João, vamos ler João 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E o mandamento de Jesus, que ele vai falar, né? No mesmo capítulo que a gente está estudando, versículo, como é que fecha a passagem de hoje? O versículo a gente vai chegar lá, né? Mas como é que a passagem fecha?
Este é o meu mandamento. É um. Se você me ama, obedece os meus mandamentos. Todos os mandamentos de Jesus se resumem a um. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Beleza. Nós precisamos nos amar uns aos outros. O Leclerc ama o Davi ama o Leclerc, nós nos amamos. É muito. Não, mas não é afetivo. Então, quando você fala de amar, né, nós precisamos pensar o que está sendo dito, qual é o sentido, qual é o pressuposto, qual é a base, qual é o contexto desta passagem. De que amor Jesus está falando? Vai ali, dê um abraço do seu irmão. Somos povo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. Né? O pessoal canta, se abraça, né? Mas está dizendo aí mesmo na primeira epístola de João, capítulo 3, o verso 18, diz: Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Exatamente. E é daí que vem, Davi, o famosíssimo examine-se o homem. Né? Porque todo mundo acha, e quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, a multidão, né? Acha, propaga, repete, enfatiza que o examine-se, pois, o homem a si mesmo, de Coríntios 11, na celebração da ceia, é moral. O que você fez? O que você fez ontem, garoto? Cuidado, olhinho, com que vê. Cuidado, mãozinha, o que toca. O Salvador do céu está olhando para você. Exatamente, exatamente. Esse amor não é moral, né? Quando o texto fala examine-se, pois, o homem a si mesmo, é porque eu preciso olhar para mim e perguntar o seguinte: se eu digo que sou discípulo de Jesus, se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou evangélico, se eu ando com uma Bíblia na mão, ok, eu tenho na prática demonstrado amor pelos meus irmãos? Ou é só de palavras? Beijinho, abraço, a gente canta a música Uma Família Sem Qualquer Vaidade. Mentira! Canto no culto lá as músicas, né? Eu te amo, meu irmão, sou um com você, né? Mas A aliança do Senhor eu tenho com é bom lembrar, Leclerc, que esse examine se pôs o homem a si mesmo, né? O que você está falando. Primeiro começa o seguinte: aonde eu estava, o que Jesus fez por mim? Isso. Ah, tá. Então eu sou aquele soldado lá, todo fétido, todo largado, e que agora eu tô com uma medalha no peito que é Jesus. Tá, beleza. Então, por que eu não consigo fazer pelo meu irmão o que Jesus fez por mim? Exatamente. Que é a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como eu não consigo amar o meu irmão, sabendo que, por essência pecadora, somos iguais. E fica Por essa falhas. fica essa coisa de que a doação, né, o doar-se ou entregar-se, tem a ver com assistir culto ou trabalhar na igreja. Sim. Você até falou isso no início da live, né? Que alguém falou assim: você só se reúne domingo. Sim. Que comunidade fraca, né? Que igreja fraca. Só uma vez por semana e meio expediente ainda por cima, né? Fica essa ideia de que a obra de Deus, né? Eu estou fazendo a obra de Deus. O cara vai para a igreja de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, trabalha, canta, toca, prega, evangeliza. Tá fazendo a obra de Deus, não, meu amigo. Você está fazendo a obra da igreja. Sim. Da instituição. Você não está trabalhando para Deus. Você está trabalhando para a instituição. Isso tem que ficar claro. Então você está dizendo que eu estou errado? Não estou dizendo que você está errado. Você pode trabalhar para a instituição 24 horas, desde que você fique bem, desde que você goste do que não faz, negligencie esse mandamento que Jesus deu. E que entenda o que está fazendo com clareza. Sim, perfeito. Porque assim, você está dizendo, porque eu estou trabalhando para Deus, eu estou servindo a Deus, trabalhando para Jesus. Não está trabalhando para Jesus. Porque o trabalho que Jesus nos dá, o mandamento que ele nos entrega é o do amor.
é da doação, é o da entrega, e não o do trabalho físico. O serviço que ele nos pede é o da entrega. Por isso que Jesus compara Marta com Maria e diz para Marta: não repreenda sua irmã, porque ela escolheu a melhor parte. E essa parte não lhe será tirada. Ela estava disposta a ficar ali, diante do mestre, a sacrificar todo o resto, porque isso é importante, né? Esse amor doador, ele é cristocêntrico. Isso significa o quê? Que Cristo é a única coisa que importa para nós, nada mais importa. E eu estou disposto a ficar com ele, a viver para ele e viver para o outro por causa dele, porque ele fez a mesma coisa por mim. Sim. Então, esse entendimento, ele é importante. E eu quero te perguntar, para onde Jesus estava indo, Davi? Quando ele fala sobre a videira, para onde ele vai? Ele estava indo para o jardim, para o futuro, que era ir para a cruz. Exatamente, ele está indo para a morte. Para a morte, isso. Né? Isso vai nos lembrar um versículo, né, famoso, quando ele diz, Jesus diz, né? Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não, pensei que você fosse falar, faça um propósito. Faça um propósito de 8 semanas. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quem quer vir após mim, tome posse da sua bênção. Aleluia! Não, negue-se a si mesmo, ou seja, morra para você mesmo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, que é o caminho que ele está fazendo agora. Vamos ler o versículo 11, Davi. Lê para a gente aí, João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Mas que alegria! Que alegria! Ele está indo para onde? Está indo para festa? Não. Está indo para ganhar um prêmio? Está indo para assumir o reinado de Israel? Não, ele está indo para a morte. Tenho dito essas coisas para vocês, nessas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. Que alegria é essa que Jesus sente? Estou alegre, eu estou alegre. Ai, que alegria, que felicidade, que felicidade. Essas alegrias de culto, né? Minha alegria. Não, a alegria de Jesus não é sensorial, nem sentimental. Ele está feliz por quê? Porque ele está fazendo aquilo que o Pai desejava. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. E ele voluntariamente está fazendo aquilo que o Pai queria. Então isso é que deixa ele feliz. Então ele fala, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês esteja completa. Então nós que nascemos de novo, se é que nascemos de novo, né, que temos esse amor do Pai, também nos alegramos com a morte, com a cruz, e também nos alegramos quando morremos para nós mesmos, para a vida e pelos nossos irmãos. Também nos alegramos. E a nossa alegria é completa nesse sentido, porque quando nós também morremos, quando também sofremos, quando também nos sacrificamos, não pela igreja, instituição, mas pelos nossos irmãos e por aqueles que precisam ouvir o evangelho, o amor de Deus que passou pelo Filho passa por nós. Você pode estar cantando, trabalhando, com uma agenda lotada na igreja, né, fazendo coisa aberta, não está amando ninguém. Está amando nada. Nesse sentido, né? No sentido cristão, no sentido bíblico, no sentido joanino, e não no sentido sentimental. Você pode estar amando muita gente afetivamente, pode ser queridíssimo. Chega na igreja, tem até aplauso, o pessoal se levanta. Nossa, Davi, como nós chamamos, mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando dessa relação que o filho tem com o pai. É no caminho para a cruz que Jesus fala de alegria. Isso tem a ver com a poda, né, Davi? Porque quando o pai, que é o agricultor, sai podando a videira, né? Se não mete o machado, mete a tesoura. Voltando aqui à minha teologia de Instagram. E aí, o que acontece? Uma das coisas que Deus faz na nossa vida, depois que nascemos de novo, na poda,
É exatamente nos preparar para esse tipo de vida. Deus vai cortando, vai podando, vai ajeitando, vai melhorando, Você vai estava nos... você tava falando aí de alegria e não parava de vir à minha mente a parábola do filho pródigo, né? Que não é do filho pródigo, né? Mas a alegria que o pai tem em se reconectar com o filho perdido, né? Ou seja, essa alegria que Jesus tem, mesmo indo para a cruz, é assim: vou reconectar os filhos com Deus de novo. E Exatamente. a nossa alegria tem que ser completa, que é bem citada nesse texto também, dessa parábola, é que o irmão mais velho não se alegra, fica com raiva por conta daquele irmão que chegou, né? E aí o pai vai falar: pô, mas como você não consegue se alegrar? Né? Ele estava morto, agora ele vive. Né? Então, Exatamente. o examine pois o homem a si mesmo, é isso. Poxa, eu ainda me alegro com a obra de Cristo, que é reconectar os perdidos a ele. Aí vamos fazer uma reflexão aqui, Davi, já que você tocou nesse assunto. Certamente é algo que só aconteceu comigo e com você, né? Com mais ninguém. Pô, você que está assistindo essa aula, nesse vídeo, quantas igrejas tem aí, né? O pessoal se mata, né? Se persegue, Se vigia a morre. vida, se morre, se morde, fica vigiando a vida dos outros, né? Entra e sai, não fala com ninguém, o irmão some, ninguém se preocupa. Cara, você está assistindo a aula, tá lendo o texto, gostando de mim ou não, do Davi ou não, leia o texto. Se você está num ambiente desse, para ser bem clichê, Davi, né? Um ambiente tóxico. Você está num ambiente tóxico, né? Religioso, competitivo, agressivo, né? Violento, Ativista. ativista, de denúncia, de calúnia, de perseguição, de Moralista. grupinho, moralista. Pô, cara, isso não é o evangelho, isso não é o cristianismo, isso não é a videira, está em outra árvore, outra planta. É uma videira falsa, não é a videira verdadeira. E não tá dando E é, fruto nenhum, né? e é incrível, E né? não tá na videira verdadeira. Nós estamos aqui dando essa aula, eu e o Davi, assim, nós somos sobreviventes do sistema. É incrível como a gente não percebe. Né? Não percebe. E óbvio que a gente não percebe por não ler a escritura corretamente, né? Por não dar atenção aos textos biblicamente depois de muitos anos. Né? Você vai lendo, o Espírito de Deus vai te ajudando, a palavra de Deus é luz. E aí você vai falando assim, pô, tem alguma coisa errada. É óbvio que está errado. E você precisa fazer essa reflexão. O que Jesus está falando é sobre amor, sobre verdade, sobre alegria. Para onde ele está indo? Para a cruz, para a morte, para a entrega, para a abnegação, para o sofrimento. A única coisa que dá sentido a uma comunidade de qualquer confissão, de qualquer denominação, é o estarmos juntos ali entre irmãos que se amam. Mas nada importa. Sim. Ou nada mais deveria importar. Né? Vamos ler, Davi, o versículo 31 do capítulo 14. Versículo 31 do capítulo 14 de João. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordena, levante-se e vamos daqui. Então, para que o mundo saiba, né? Olha que coisa legal. Lê de novo o versículo 31 do capítulo anterior. Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levante-se, vamos daqui. Jesus está falando assim: tudo que eu estou dizendo, tudo que eu ensinei, tudo que eu fiz até agora, isso só vai se tornar claro, visível para o mundo, para o homem, para a criatura, quando eu estiver na cruz. Pô. Então vamos. Não tem outro caminho. Não existe outro cristianismo. E se você realmente nasceu de novo, se você realmente teve um encontro com Cristo, se você que está assistindo realmente foi regenerado, em algum momento da sua vida, o caminho da cruz vai te pegar numa curva. Não tem para onde ir. E se você não fizer isso voluntariamente, que é o que nós deveríamos fazer, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Cristo foi assumindo esse caminho aí de morte
voluntariamente. Agora, se tu não fizer voluntariamente, Davi, Leclerc, vai rolar uma poda. Se você nasceu de novo, se está na videira, vai rolar a tesoura. Não tem solução para isso. Deus vai nos podar até que sejamos capazes de dar fruto. E o fruto não é nosso. O fruto é de Cristo. E o fruto de Cristo é esse. É o amor que morre, que doa, que se entrega. E é assim que o Pai é amado e é glorificado. De novo, ninguém ama Deus cantando, dando dinheiro, trabalhando, se adequando, abrindo igreja. Isso não é amor, cara. Isso é outra coisa, que também é bom. Mas isso não é o amor. O amor bíblico, cristão, verdadeiro, que glorifica o Pai, é o amor que reflete o amor de Cristo. Doador, que morre, que se entrega, e tantas outras coisas. Essa aula é tão incrível, ela é tão profunda, ela é tão verdadeira, ela é tão intensa, que ela não pode continuar, porque não vai dar tempo. Ela tem que parar. Sim. Tem que parar. E você que está assistindo com a gente, tem que marcar na tua agenda aí, por quinta-feira que vem. Eu só queria fazer um comentário, Leclerc, que é o seguinte, né? Quando alguém está diante de uma videira, né, e tá ali aquelas lindas uvas, né? E ele come daquelas uvas, ele nunca vai elogiar o ramo. Nossa, essas uvas maravilhosas por conta desses ramos. Que galhos incríveis. Ele vai falar assim, nossa, que videira maravilhosa. Aí chega para o agricultor, obrigado porque você tem cuidado dessa videira aqui, né? Você tem podado ela e ela tem dado esse fruto maravilhoso, né? Então, é isso. O amor de Cristo é a glória que retorna para o Pai, né? O amor que passa da videira, passa pela videira, sai da videira, né? Está na videira, passa pelos ramos, vai para os frutos e glorifica sempre a Deus. Né? Exatamente. Eu até falando aqui de novo da teologia do Instagram, né? Eu vi ontem um cara no Instagram com uma chave inglesa gigante dentro de um carro parado. Dizia, eu parei esse carro, porque Deus falou comigo com a chave inglesa. Esta chave aqui é o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vi um cadeado, Deus está quebrando o cadeado, está quebrando a corrente, o cara fazendo lá o movimento, né? E esse vídeo representa muito dessa teologia do Instagram, dessa teologia da web, né? Uhum. Que é um reflexo das teologias da comunidade, que estão dizendo o seguinte, que o cara só vai ser feliz, só vai ser abençoado, só vai glorificar a Deus se ele tiver bênçãos, riqueza e uma situação boa. O cara vai falar, pobreza não glorifica a Deus. Eu trabalhei muito tempo numa editora e a filosofia dela era essa também, né? Pobreza não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é bênção, vitória. Pobre, né? O cara pobre, duro, doente, né? Então, e a gente é bombardeado por essas informações e aí a gente acaba balançando porque a gente está sofrendo, né? Está endividado, está com problema, está com doença na família, com crise, e aí fica aquelas coisas, né? Assim, para de sofrer, né? Para de sofrer, venha até aqui lugar de novos começos, de novas coisas, de novas alegrias, de novas bênçãos, transformação. E todo mundo quer ser abençoado. Entretanto, todavia, contudo, porém, como diz o nosso querido irmão, né, eternamente, que já partiu, John Stott, o cristianismo é contra a cultura. O cristianismo ele anda na direção de Deus e na contramão da cultura, da sociedade. Então, você tá sofrendo, tá doente, tá no hospital, tá endividado, tá em crise, tá com problema no casamento, no corpo, na família, na saúde, no trabalho. Aí você está em casa, à base de medicação, vendo televisão de madrugada, você liga naqueles cultos, os caras falam assim, naqueles cultos eles falam assim, você com entonação. E aí você fica ali botando copo em cima da televisão, até é difícil hoje botar copo em cima da televisão, a televisão é fininha. Tem que criar um outro recipiente. Vamos lançar isso aí, Davi, que a gente vai ganhar dinheiro. Um recipiente para TV Slim. Para botar água em cima da... Não tem.
Coloca igual a meia do Papai Noel, né? E os caras ficam ali, passa às vezes a madrugada, o cara se ajoelha na frente da televisão, atrás da porta, no banheiro. Por quê? Porque ele é bombardeado por uma mensagem que, na verdade, atende às minhas demandas. E o amor de Deus começa quando as minhas demandas não importam mais. É o Perfeito. contrário. É o contrário. E aí, quando Jesus fala no versículo 11, que você leu, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Parece que se você conseguir resolver tudo, a sua alegria será completa. Bom, a alegria humana, né? A alegria que tem a ver com a solução, realmente, ela vai ser completa. Mas a alegria do cristão, do ramo conectado à videira, ela só é completa quando nós conseguimos permanecer, demonstrar amor. E esse amor de Deus, ele é doador, ele está disposto a sofrer, né? A se entregar. E isso é muito difícil. É tão difícil que só vai fazer sentido na sua cabeça se você realmente teve um encontro com Cristo. Se você não teve um encontro com Cristo, isso vai te deixar confuso. É loucura. Pode te deixar até com raiva, né? Mensagem louca, né? Mas realmente a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para os que perecem. Mas para os que são conectados à videira, é o poder de Deus.